Já vislumbramos isso com a plataforma que é o Access Assistente Virtual. E quando a pessoa diz, eu não preciso mais do atendimento, ela vai dar vaga para outra. E se a outra não quiser, ela vai dar vaga para outra. E assim, sucessivamente. A intenção é isso. A gente sabe que existe uma deficiência aqui. Estamos trabalhando para fechar todas as lacunas frágeis, para que a gente realmente tenha um processo coeso e célere. Conselheira Ana Paula. Conselheiro Elson. É o Elson agora, conselheiro Elson. Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia a todos e a todas. É isso que eu queria dar uma sugestão. A questão por zonas, né? Só é um por zonas, é isso? A questão de teste do país? Sim, por hora sim. Tá. Um por zona. Me diz uma coisa, o planejamento, o orçamento, poderia eu ter, através de emendas, para ser construído mais um por zona, exemplo, Zona Leste, Zona Norte, umas zonas mais populosas que tem, né? Na questão dos caídos testes. Nesse caso, da Zona Norte é o Edson. É o Gilson Moreira, Zona Norte, da entrada do Mundo Novo. Pois é, então já demanda, só aquela área ali já demanda muito. Então a minha sugestão seria essa daí, tá? Que viesse fazer, através de solicitar, através dos deputados, as emendas, para ter isso, porque a demanda é muito grande, 57 mil, né? É muita população, tá muito. Isso é o que tem, né? Falo que tem mais ainda, tá ok? Perfeito. E aí, só para, até usar aí a frase que está em alta, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Nós estamos fazendo uma implantação de algo completamente novo e toda a organização de fluxo, estratégia, organização do atendimento vai ser feita com base nisso, nesses trechos que nós estamos implementando agora, com uma proposta de ampliação com toda certeza. Conselheiro Wellington, por favor, gente, vamos manter a ordem, a gente já está com o horário avançado, por favor. Só uma conclusão aqui rapidinho, doutora, em cada CAIC desse tem que ter um neuropediatra, é isso? Então, é assim, hoje a demanda do neuropediatra é muito grande, porque as crianças que vão lá, as mães querem o benefício, né? É o benefício. Lá no Instituto, eles só são 10 sessões para cada criança. Deu as 10 sessões, vai voltar feira de novo, vai voltar de novo. Só isso que eu queria colocar. Tá? Se o foco ser só benefício, é um pouco difícil. Só para deixar registrado. Isso é um processo de educação da população. Perfeito. Eu quero só pontuar duas coisas. Se vocês lembram da apresentação da secretária Lívia, então hoje no decorrer eu ouvi falar sobre emendas parlamentares. Uma das coisas que a secretária Lívia colocou quando ela apresentou sobre o orçamento é que emendas parlamentares elas fazem parte do orçamento da saúde. E isso vai de encontro com o que vocês cobraram agora há pouco da SEMA sobre planejamento. Então isso fere todo o planejamento. E outra situação, emenda parlamentar a gente constrói. A gente tem que entender que o processo e o serviço ele precisa ser contínuo. E a emenda parlamentar ela não garante isso. A outra situação que eu queria colocar, que você pontuou sobre saúde e escola. Minha esposa é professora e ela sofre muito em relação à ausência do município, principalmente quando a gente fala de TEA, não vou nem falar do neurodivergente. São as crianças. E a educação fundamental é a responsabilidade do município. Ano passado, quando estava na CTFAS, infelizmente eu não consegui, mas tinha sugerido uma reunião com o Conselho Municipal de Fiscalização para ver o que o município está fazendo em prol disso. Então, ano passado a gente foi muito, algumas mães fazendo audiência com o Ministério Público, cobrando a Prefeitura para que fossem contratados os mediadores. Então, onde está? Aí a gente precisa aí também pontuar. Desculpa o palavreado para marcar com o seu gado, né? Saber de quem é a responsabilidade de cada um. E também o Estado. A gente conduz, como a secretária falou, conduz o paciente, né? E depois ele tem que voltar para a atenção primária para dar continuidade no prosseguimento. Porque ele vai ficar a vida toda aqui na atenção especializada, não vai ficar a vida toda na média complexidade. Ele precisa retomar a condição básica. Então a gente precisa também colocar isso em conta, colocar isso em vista. Onde estão os municípios para nos ajudar? Da mesma forma, eu não quis estender muito, mas eu ia perguntar da Herbênia, o quanto do percentual da SEMA não vai também para
para medicamentos da atenção básica. Isso a gente fez lá na Cotagiás, quando a gente reduziu, tirou e virou CEAF. E tudo isso impacta. Então, assim, aí eu volto a falar lá no planejamento, não sei se você falou de planejamento, o planejamento ele é teórico. E aí a gente precisa só continuar. Já deu 5 minutos? Já. Tá bom, obrigado. Você obediente, tá? Finalizando na fala de nós conselheiros, a demanda é maior do que a oferta e ela sempre vai ser maior, tá? Imagina nós numa capital estado de mais de 2 milhões de habitantes, 200 e poucas mil pessoas com algum tipo de deficiência. A Secretaria de Saúde ela precisa trabalhar em terçorialidade com as demais secretarias. E uma coisa é fato, os caídos não vão resolver essa demanda, nunca vão resolver porque ela vai crescer cada vez mais, tá? E é fato que nós temos uma secretaria recém-criada pelo governador, uma secretaria das pessoas com deficiência, e o segmento hoje pautado aqui também é de lá. E a gente precisa dar as mãos para uma política. Vocês sabiam que o estado do Amazonas tem uma política de atenção à pessoa com deficiência? E o autismo, embora ele sempre existiu, desde que mundo é mundo, agora ele está realmente, ele foi laudado mais rápido, porque as mães, as famílias e os médicos eles estão mais sensíveis a essa questão dos diagnósticos. Mas sempre existiu. Então a deficiência intelectual, ela sempre existiu e ela vai existir ainda mais. Agora, os sintomas e as questões que envolvem o autismo, elas estão mais pautadas. Não é uma epidemia, como outro dia eu vi alguém falando na internet, mas a demanda é maior do que a oferta. Isso aqui apresentado hoje é uma gota no oceano. Isso aqui é uma gota no oceano. Isso aqui não vai suprir Manaus, porque ele não vai trabalhar. Quem entra na fila do atendimento, eu oferto atendimento na associação, eu falei isso na mesa diretora. Ele não atende mais de 6 pacientes. Ele não consegue, a psicóloga. Se ela começar 8 horas, 50 minutos que ela leva numa sessão. 50 minutos, 10 de retorno para a família, 1 hora. Se ela ficar de 8 ao meio-dia, porque ela vai ter que fazer uma pausa para ela merendar, fazer alguma coisa, ela não consegue atender. É 5 que ela consegue atender com qualidade. Ela faz atendimento em grupo, ela pode até fazer, desde que eles estejam bem organizados para o rendimento do grupo acontecer, porque senão não acontece. Dentro dessa terapia aqui, dentro das terapias, a iniciativa é louvável. E eu, como ativista, vou fazer 30 anos agora em julho, de ativismo no segmento das pessoas com deficiência. Há 30 anos. Então, eu já vi nesse estado de tudo um pouco. Tá? De tudo um pouco. Então, isso aqui é uma gota no oceano, porque a demanda vai crescer e nós vamos esquecer do segmento das demais deficiências. Tá? Inúmeras deficiências que vão ficar sem ser assistidas. Quando a gente trouxe essa pauta, a minha sugestão, quando eu vi o governador e o deputado falar sobre esse projeto, que eles queriam a Casa Azul e a secretaria entrou com os caídos de terra, né, que está lá, é público essa informação, tá? Não é minha não, é pública. Tá? A questão é que não vai conseguir suprir, mas vai ajudar. E é como você disse, primeiro começa, depois melhora. Mas nós não podemos esquecer que, embora o SUS atende, nós temos uma política nacional de saúde da pessoa com deficiência, nós temos uma política no Estado de atenção à pessoa com deficiência. E a Secretaria, ela precisa conversar com a Secretaria de Educação do Estado, com a Secretaria de Educação do município, para poder realmente esse público aqui melhorar e começar a fazer realmente o fluxo fluir. Porque ele não vai sair, autista não pega alta em 1 ano, ele não pega. Eu estou com um menino na associação há 7 anos. Se eu disser que eu tiro ele de lá, a mãe dele vai lá no Ministério Público me denunciar. Ele não vai pegar alta, com 12 anos ele vai estar lá, se ele não for para outro canto, entendeu? Então a gente precisa também, o Estado, e nós enquanto Conselho de Saúde, porque aqui está todos os segmentos representados, pensar numa estratégia do autista ou demais deficiência jovem, adolescente e adulto. Porque senão não vai adiantar. Você estimula uma criança, organiza essa criança. Meu filho, para finalizar, ele tem 14 anos. Ele já foi um bebezinho bonitinho com síndrome de Down. Hoje não tem uma escola em Manaus que aceite ele, porque ele tem 14 anos. Eu já trouxe ele aqui na semana passada em reunião. Hoje ele não está mais estudando, porque eu caminhei por 9 escolas e todas as 9
não aceitaram matricular por conta do tamanho dele e da série. E eu vou fazer o que com isso? Amanhã serão outras pessoas. Quantas Ana Cláudias da vida não estão por aí? Mas meu filho, até 12 anos, não estava na escola. Há 2 anos ele não vai mais para a escola, porque não tem escola para aceitar ele. Não tem, não existe, porque onde eu vou, rejeito a matrícula dele. Isso é um depoimento. E aí eu digo para vocês, eu sou mãe, quem cuida de quem cuida? Eu cuido de mais de 1000 aqui nessa cidade de Manaus. Quem cuida de mim? Entendeu? Essa mãe que a Joana falou, quantas de nós não estamos por aí? Tu pensa que é fácil? É pesado, são pais também. Então, eu vou dizer, hoje, o sistema de saúde precisa melhorar e precisa trabalhar especificidades diferenciadas de atendimento. Não é fácil, não. É muito fácil dizer, vamos criar isso, mas a implementação é um desafio diário. Nós não vamos chegar a atender a todos. O Plano Codajás é uma realidade, é um sonho que nunca se concretizou. Nunca vai chegar para atender. A demanda é maior do que a oferta. Então é isso, minha gente. A gente precisa melhorar. Obrigada. Obrigada a todos também. Estamos à disposição da Secretaria de Atenção Especializada. Gostaria de agradecer a secretária Laís pela presença aqui. Diante do decorrer do horário, queria registrar também que a gente começou com um atraso por conta de 40 minutos, né, por conta tanto o quórum como depois que elevou a lista de presença, que a gente tiveram que refazer aqui. Diante disso, já foi conversado com o secretário Roberto para que a gente colocasse o item 6, né, que é a apresentação do complexo regulador como extraordinária, ele concordou, diante do avançado tempo. A extra pauta, a gente também vai transferir para a próxima reunião. A extra pauta 2, a gente já aprovou anteriormente, sendo essa extra pauta no dia 13 de maio, às 9 horas, tá? Com a alteração de que vai ser, excepcionalmente, a gente vai ter a apresentação do JAG, do RPTA e do rádio, e também a presença do secretário do complexo regulador, apresentação do complexo regulador. A extra pauta 2, a gente vai também transferir para a próxima reunião, certo, conselheiro Josiel? E aí, ficando agora os comunicados, tá? O comunicado que a gente precisa. Já foi transferido. Já 13 de maio. A próxima reunião. Excepcionalmente, só a do secretário Rebeca. Isso. Todos entendidos, né? Aí esse aqui tira de parte. O comunicado 1, que a gente precisa fazer aqui, tá, pessoal? Que é a presidente do SES informa que a alteração da data de realização da terceira Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, terceira SES, né, que ela vai... Vou passar aqui a fala para ela. Então, foi necessário a gente reagendar essas datas, tá? No dia 20 e 21 de maio, continua no mesmo local, as partes, só com essa alteração de datas, tá? Por questões de logística, de planejamento, a gente precisou alterar essas datas, não só alterar a data, como alterar os dias também, que eram 3 dias, a gente reduziu para 2 dias, ficando para o dia 20 e 21. A gente passa agora a comunicação das comissões, a gente está retirando de pauta, comunicação dos conselheiros, também retirando de pauta, tá? Para que a gente possa